capítulo de número 4 é onde estamos. Para aqueles que nos visitam, nós, na maior parte do tempo, ouvimos o que chamamos de sermões expositivos, estudos bíblicos, capítulo após capítulo, em um livro da Escritura. E desde o início de agosto, que nós estamos estudando esta carta do Novo Testamento, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E nesta noite nós vamos à segunda metade do capítulo, do verso 13 ao verso de número 25. Enquanto conversava com seu pastor, certo irmão lhe perguntou: pastor, como saber quem são os filhos de Deus? Na mesma hora, o pastor percebeu que 2 meninos andavam por sobre o muro de seu quintal. Rapidamente ele disse: irmão, vamos lá fora. Eu preciso falar com aqueles 2 meninos. E ao se aproximar, ele disse ao primeiro: filho, pule, vamos, eu vou te segurar. O primeiro menino ouviu, porém hesitou e não pulou. O pastor então se voltou para o segundo menino e ele disse a mesma coisa: filho, vamos, pule, eu vou te segurar. E dessa vez o segundo menino ouviu e prontamente se jogou. Com o filho nos braços, o pastor se dirigiu ao irmão e lhe disse: você entendeu? Os filhos de Deus são aqueles que confiam em suas promessas. Você confia, irmão? A questão é da mais alta importância, queridos. Pois de acordo com o que vamos ouvir nesta noite, os verdadeiros filhos do patriarca Abraão não são os judeus étnicos, nem tampouco os gentios que aderiram ao judaísmo. Os filhos espirituais de Abraão são aqueles que creem na promessa do Deus de Abraão. Vamos ler o verso 16 para começar? Romanos, capítulo de número 4. Versículo 16, o texto inspirado pelo Espírito Santo registra, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós queremos rogar como fez o salmista bem antes de nós. Abra os olhos dos nossos corações e nos permita enxergar as maravilhas de Tua lei. Há riquezas aqui, há bênçãos aqui que podem nos transformar. Então nós te pedimos, Espírito, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a nos apropriarmos de tudo o que vamos ouvir nesta noite. Dá que seja um culto abençoado e um momento de edificação e salvação. Nós te oramos assim em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O texto que vamos considerar hoje, queridos, pode ser dividido em 3 partes maiores. Entre os versos 13 e 16, o apóstolo nos apresenta um contraste entre 2 religiões. Entre os versos 17 e 22,
ele nos fala sobre a natureza da verdadeira religião. E entre os versos 23 e 25, Paulo nos oferece uma aplicação prática que prova os benefícios da religião que agrada a Deus. São 3 partes, e elas estão ligadas por uma palavra que se destaca. A palavra é promessa. Como substantivo, ela aparece 4 vezes no texto, e como verbo, Paulo a emprega uma vez. E o que há de tão importante nessa palavra? Como veremos, promessa não é uma palavra central para se entender apenas a história do patriarca Abraão. Promessa é uma palavra crucial para se entender nossa própria história, uma vez que Abraão e seus filhos são aqueles que creem na promessa do Senhor. Seja você um destes que já crê, ou esteja você aqui a convite de alguém considerando crer, meu apelo para você e para aqueles que pensam que nós não fazemos apelo, nós apelamos do começo ao fim. Meu apelo para vocês é: creiam na promessa de Deus. Como, pastor? Como é que se crê pela primeira vez? Ou como é que se continua crendo e crescendo na fé no Senhor? Se você realmente quer respostas para estas perguntas, em primeiro lugar, considere a prioridade da promessa de Deus. No verso 3, Paulo escreve, volte os seus olhos para o texto comigo: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. 2 pontos merecem destaque aqui, irmãos. Primeiro, de que promessa nós estamos falando para começo de história? Bem, nós lemos: Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Se voltarmos às narrativas de Gênesis, nós vamos descobrir que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro de Canaã. Então nós perguntamos: como é que Canaã virou o mundo em Romanos? Bem, Deus não prometeu a Abraão apenas uma terra, irmãos. Deus também prometeu a Abraão abençoar todos os povos da terra por meio de um de seus descendentes. Sobre este, o Salmo de número 2 canta em profecia: pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra por tua propriedade. Sobre este, Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre este, o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi em Cristo e por causa de Cristo que Abraão se tornou herdeiro do mundo e de filhos de todas as nações.
A segunda coisa que precisa ser destacada aqui é acerca da própria mensagem central de Paulo. Qual é? Qual é a mensagem deste parágrafo? Qual é a mensagem deste capítulo? Este verso 13 nos apresenta, por meio de uma antítese, não mas. O apóstolo nos coloca mais uma vez diante de sua proposição, sua grande ideia. A justificação diante de Deus não vem pelas obras, verso 1 ao verso 8. A justificação diante de Deus não vem pela circuncisão, verso 9 ao verso 12. E agora, verso 13 a 16. A justificação diante de Deus não vem pela lei, mas é pela fé. Abraão e seus descendentes não receberam a promessa mediante a obediência à lei, irmãos. Foi mediante a justiça que vem da fé. Talvez você já tenha entendido isso, mas quem sabe fique curioso, se perguntando: pastor, por que é que não pode ser pela lei também? Por que é que ninguém poderia ser justificado diante de Deus pela lei? O apóstolo nos oferece respostas, irmãos, nos versos 14 e 15. Ele escreve: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. São duas respostas, vocês viram? Primeiro, se os herdeiros podem receber a promessa por meio da obediência à lei, a fé perde o seu valor e a promessa de Deus se torna inútil. Por quê? As palavras de John Stott, é porque lei e promessa pertencem a categorias de linguagem diferentes. A linguagem da lei é a obediência, irmãos, e a linguagem da promessa é a fé. O que Deus disse a Abraão não foi: obedeça a lei e eu o abençoarei. O que Deus disse a Abraão foi: eu vou te abençoar, creia na minha promessa. Segunda resposta de Paulo: se tudo que temos diante de Deus é a lei, tudo que vamos receber dele é a ira. Se a salvação diante de Deus depende da nossa obediência, ela nunca vai se realizar, porque nós jamais obedeceremos adequadamente. Em vez de nos salvar, queridos, quando revela as nossas transgressões, a lei nos coloca sob a ira de Deus. Então não pode ser por meio da obediência à lei. Ninguém aqui será justificado por meio dela. Tem que existir outro caminho. Graças a Deus ele existe. E está no verso 16 que lemos para começar. Portanto, para resumir a discussão, fechar o tema, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. De trás para frente, queridos, a expressão Abraão é o pai de todos nós tem tudo a ver com a promessa de que Abraão seria o herdeiro do mundo. Como?
não é pela lei, não é pela circuncisão, não é por meio de obras. Nós somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa se temos a fé que Abraão teve. É desse jeito, nos explica Paulo, para que assim seja de acordo com a graça de Deus, e assim essa bênção seja garantida a toda a descendência de Abraão. Por um lado, Paulo está defendendo aqui a graça soberana de Deus na justificação de seu povo. É obra dele, sem mérito algum nosso. Por outro, Paulo está defendendo a unidade do povo de Deus, bem como a segurança deste. Os verdadeiros filhos de Abraão não são só judeus. São judeus e gentios que creram no Deus de Abraão. Os filhos espirituais de Abraão não são aqueles que conquistam a justificação por meio da obediência. Não. Os filhos espirituais de Abraão são aqueles que ouviram e creram na promessa de Deus. Você é um destes? Você é um dos filhos espirituais de Abraão? Se é, você tem a fé que Abraão teve. E a fé de Abraão, nós acabamos de ler, não é de acordo com as obras, é de acordo com a graça. Você sabe disso de cor. Eu também sei. Esse não é o problema. O problema é, nós sabemos muito bem disso, mas não vivemos disso. Não vivemos da graça. Muito pelo contrário, o que experimentamos, se formos sinceros, na maior parte do tempo, é um verdadeiro déficit de graça. E não sei se você sabe, é por isso que estamos constantemente ansiosos e estressados. É por isso, queridos, que somos perfeccionistas com o que fazemos e legalistas com os outros. É por isso que trabalhamos até o esgotamento das nossas energias. E é por isso que não desfrutamos de todas as dádivas que o Senhor nos dá semana após semana. Descanso, comunhão, adoração, família. Nós dizemos crer na graça, mas nós dependemos mesmo é das obras. Se seguirmos nesta rota, vai dar muito ruim para a gente. Nós vamos enfraquecer na fé. Vamos depender cada vez menos de Deus e de sua graça. E vamos depender cada vez mais de nós mesmos. Como consequência, irmãos, nós temeremos o presente e duvidaremos do futuro. Quem nos garante que seremos fortes amanhã? E quem garante que alcançaremos a linha de chegada vivos e salvos? Para aqueles que se encontram assim, a palavra do apóstolo é: a promessa de Deus vem pela fé. E é assim para que seja de acordo com a graça de Deus. E é assim para que seja garantida a toda a descendência de Abraão. Você entende isso? O que nos salva da ira de Deus
não é a nossa perfeita obediência à lei. Nós não temos perfeita obediência. O que nos salva da ira vindoura de Deus é a graça salvadora dele que se manifestou em Cristo, que obedeceu no nosso lugar perfeitamente. O que nos liberta de uma vida estressada e ansiosa não é ter o controle de tudo, não é trabalhar mais e até o esgotamento, irmãos. É fé na graça cuidadora de Deus. Ele cuidará de seu povo em todo tempo. Você pode descansar. O que nos garante que chegaremos ao fim da corrida cristã vivos e perseverantes não é a nossa força, não é o seu poder, não é a sua coragem, é a graça inesgotável de Deus. O Senhor não falhará conosco, Ele não nos deixará pelo caminho. É do que precisamos lembrar nesta noite. Da prioridade da fé em relação às obras e do poder abundante da graça. Não só para a salvação, mas para a vida nela todos os dias da nossa história. Lembremos também, por que não, da promessa gloriosa que recebemos. Deus prometeu a Abraão e a todos os seus descendentes que nós seremos herdeiros do mundo. Você já parou para pensar nisso? Você consegue crer e se maravilhar com isso? Ao início de Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo declara: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Ao final do mesmo capítulo, porém, ele ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Percebam, o apóstolo não tem dúvida da nossa riqueza. Contudo, ele sabe, irmãos, nós não desfrutamos dela tanto quanto poderíamos. É por isso que ele ora. E é o que nós devemos fazer também. Nós precisamos orar nesta noite, não para ter a promessa de que seremos herdeiros do mundo, nós já a temos. Nós precisamos orar nesta noite a fim de que sejamos capazes de experimentar esta promessa aqui e agora. Se acontecer, a tristeza não vai nos vencer tão facilmente, gente. Podemos não ser as pessoas mais ricas, materialmente falando, do mundo. Muitas coisas podem nos faltar, podemos não ter todas as coisas que gostaríamos de ter. Mas por que é que vamos nos entregar à tristeza? Quando Deus nos prometeu: vocês serão herdeiros do mundo. Se crermos de fato nessa promessa, o sofrimento da vida não vai nos abater tão profundamente. Sim, nós ainda choramos, nós ainda lamentamos, mas por que sucumbir ao sofrimento, quando Paulo nos garante que em Cristo nós somos herdeiros de um mundo renovado, restaurado, sem dor, sem sofrimento e sem lágrima?
se essa promessa descer da mente para o coração e tomar o âmago do nosso ser, nós seremos libertos nesta noite do medo e da avareza. Porque se você esqueceu, eu quero lembrá-lo, nós somos ricos em Cristo Jesus. Somos herdeiros do mundo. Você pode ser generoso, irmão, sem medo. E eu posso me arriscar na obra do Senhor sem receio. Deus não mudará, seu banco não quebrará, a mão do Senhor não encolherá. Você não precisa ser avarento com sua família. É sábio poupar para o futuro, mas é pecado depender da poupança. Você pode usufruir do que Deus lhe deu. Você pode ser generoso com sua esposa, esposo, filhos. Você pode e deveria ser mais generoso com esta igreja local. Sem medo, sem receio. Nós somos herdeiros do mundo. Você pode se arriscar em uma nova experiência ministerial, irmão, sem medo e sem receio. Você pode procurar um pequeno grupo desta igreja, desejando crescer em comunhão, sem medo. Você pode se arriscar em um discipulado pessoal, para ajudar alguém entre nós a conhecer melhor a Bíblia, sem medo. Você pode se mudar daqui para o outro lado do mundo, se quiser, para fazer missões. E você pode fazer isso sem medo. Nós somos herdeiros do mundo. Nós estamos seguros, não em governos, não em homens ou mulheres poderosos. Nós estamos seguros no Senhor, nosso Deus. Considere a prioridade da promessa de Deus e creia. Se quer mais ajuda, considere também nesta noite o fundamento da promessa de Deus. No verso 17, o apóstolo escreve: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Como foi que Abraão se tornou herdeiro do mundo e pai de muitas nações? Está aqui, irmãos. Abraão creu em Deus, que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem. Esse é o fundamento da promessa de Deus. É a razoabilidade da fé cristã. O nada e a morte podem ser assustadores para os homens, não são problemas para o nosso Deus. Foi do nada que Ele criou todas as coisas para a sua glória. E foi da morte que Ele ressuscitou seu Filho Jesus Cristo. Ah, pastor, mas isso está muito distante da minha história. Eu não tenho como tocar, experimentar tal poder, tal bênção. É claro que você tem. Foi exatamente isso que Abraão, o patriarca, experimentou na sua vida. E é o que lemos. Versos 18, 19 e 20. Paulo escreve sobre Abraão. Abraão, contra toda a esperança,
em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. O que significa isso, irmãos? A expressão contra toda esperança é explicada nos fatos que Abraão constatou. Ele não fugiu da realidade. Não vivia como se não tivesse dificuldade, problema, empecilho, não. Por causa da idade, ele constatou a fraqueza de seu corpo, a fraqueza no ventre de sua esposa. Isso era real. E é o que significa contra toda esperança. Mas agora, o que é que significa em esperança Abraão creu? Embora tenha visto tudo isso, constatações de fraqueza e morte no próprio corpo, o patriarca ousou confiar no Deus que lhe fez uma promessa. Este Deus pode dar vida aos mortos, pode trazer à existência coisas que não existem. Eu creio nele. E o que aconteceu como resultado? Versos 20, 21 e 22. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Ao voltar-se das circunstâncias da vida para Deus, o fundamento da promessa, Abraão venceu a incredulidade, foi fortalecido na fé e assim deu glória a Deus. Mais cedo no capítulo 1, o apóstolo Paulo nos disse que os homens não glorificaram a Deus como Deus. Preferiram rejeitá-lo, desprezá-lo, trocar sua verdade por mentiras. Abraão, diferentemente deles, resolveu crer na promessa de Deus, e assim ele deu glória a Deus. O que significa basicamente que ele tratou Deus como Deus. Ele teve Deus por plenamente confiável, capaz de cumprir as suas promessas. E em consequência nós lemos, isso lhe foi creditado como justiça. Lembrem-se, essa é a grande ideia, é a proposição dele, é a grande tese dos capítulos 3 e 4. Ninguém será justificado diante de Deus por obras, por circuncisão ou por obediência à lei. Paulo nos diz que Abraão foi justificado porque creu em Deus. Ele creu que Deus seria plenamente capaz de cumprir o que havia prometido. Você vive assim, irmão? Nós cremos que Deus é poderoso e gracioso para cumprir tudo o que nos prometeu.
Quase todo mundo está em silêncio, então eu não sei que resposta você me deu. Mas eu vou lhe dar uma que eu acho sensata e sincera sobre todos nós. Nós cremos em Deus, que Ele é poderoso e gracioso para cumprir o que nos promete. Eu acho que a melhor resposta é sim e não. Sim, nós conhecemos a Deus, mas nós não nos apropriamos do que conhecemos tanto quanto deveríamos. Sim, nós cremos em Deus, mas nós não cremos o tempo todo da mesma forma, com a mesma qualidade. Conversando com um irmão durante a semana, ele me disse: pastor, eu creio que Deus é capaz de cumprir o que prometeu, mas às vezes eu não creio que Ele é capaz de cumprir isso para mim. Eu sei que Ele vai fazer o que prometeu pelo seu povo, mas nem sempre eu creio que Ele vai fazer isso por mim. Todos nós podemos pensar coisas do tipo. Todos nós, na verdade, pensamos coisas do tipo. Por quê, gente? Nas palavras de João Calvino, Santo Calvino, né? Ele escreveu: Deus nos promete imortalidade, mas nós estamos cercados por mortalidade. Deus nos declarou justos, mas nós nos achamos cobertos de pecados. Deus testifica em sua palavra e por meio do Espírito que se tornou propício a nós por causa de Cristo. Mas os sinais da vida por vezes parecem falar que ainda estamos sob a sua ira. Será que era só Calvino que sentia isso? Só o irmão com quem eu conversei durante a semana? Essa é a nossa realidade em muitas ocasiões, gente. E o que fazemos? Ainda citando o reformador, nós precisamos fechar os olhos, não fazendo conta de nós mesmos. E nós precisamos ter os olhos do coração abertos, para ver a glória e o poder do Deus que é o fundamento da nossa fé. Como é que a fé de um crente é fortalecida em tempos de tribulação e provação? E todos nós passamos por tempos assim. John Stott sugere, ouça isso: fé não é enterrar a cabeça na areia, não é torrar os miolos para acreditar naquilo que sabemos ser mentira, não é assobiar no escuro para esquecer o medo, não, isso não é fé. Fé, biblicamente falando, é uma confiança racional, pessoal em Deus. Não se pode crer sem pensar. Sim, nós precisamos pensar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas lutas. Eles são reais, são duros, por vezes parecem intransponíveis aos nossos olhos. Ninguém aqui nega isso. Não deveríamos negar mesmo. Doença ainda é doença, pecado ainda é pecado, sofrimento é sofrimento. Ninguém aqui é neopentecostal, eu espero. Nós vivemos em um mundo real, manchado pelo pecado, e não existe essa bolha. Então você pode considerar a dor, o sofrimento, a luta, a escassez. Você pode pensar sobre isso. Você pode sentir o peso disso.
Mas você não pode parar nas dificuldades, nos problemas e nos obstáculos. Você pensa neles, mas também pensa em Deus. Seu Deus também é real, irmão. Seu Deus também é grande. Na verdade, Ele é infinitamente maior do que qualquer dificuldade que você enfrenta. E segundo disse o profeta Jeremias, não há nada difícil demais para Ele. Você crê nisso? Você acha que a conversão do seu filho é impossível? Não é impossível para Deus. Você acha que suportar um tratamento de câncer é impossível? Não é impossível com Deus. Você acha que é impossível vencer os pecados que lhe assediam de manhã? Não é impossível para Deus. Tire os teus olhos dos problemas e coloque-os no Senhor, e os teus problemas vão encolher de tamanho. Porque grande mesmo é o teu Deus. É o que precisamos fazer, gente. E é como glorificamos a Deus no dia a dia. Por vezes nós nos perguntamos, como é que eu posso glorificar a Deus hoje? Você faz essa pergunta de vez em quando? Você não precisa de um doutorado para ter a resposta não, viu? Se no capítulo 1, não glorificar a Deus significa não tratar Deus como Deus, no capítulo 4, por meio do exemplo de Abraão, Paulo está nos dizendo que glorificar a Deus é basicamente tratar Deus como Deus. Glorificar a Deus, irmãos, não é acrescentar glória a Deus, seria impossível. Nós não nos reunimos aqui domingo após domingo para aumentar a glória de Deus no sentido de Ele precisa aumentar em glória. Não! Nós glorificamos a Deus aqui enquanto cultuamos, e lá fora enquanto trabalhamos e servimos a Deus, ao reconhecer a glória dEle, ao falar do poder dEle, ao viver na dependência do cuidado dEle. Nós glorificamos a Deus à medida que olhamos para Ele e confiamos toda a nossa vida a Ele. Isso não diz respeito só ao passado, também fala do presente e do futuro. Sim, nós cremos que para nos salvar, Deus nos enviou o seu Filho, não cremos? Mas diz Paulo no capítulo 8, que por causa de seu Filho, Deus cuidará no futuro de todas as nossas necessidades. Lembre-se disso. Nada no seu presente é maior do que Ele. E quando você chegar ao futuro, irmão, Deus já estará lá. E Ele continuará sendo o que sempre foi: todo-poderoso, gracioso, bondoso e fiel para com o seu povo. Lembremos disso. É assim que glorificamos a Deus. Não é só com algumas coisas que fazemos. Não é só aos domingos quando cantamos. É como uma mentalidade por trás de todas as coisas que fazemos. Fazemos perante a face dEle, para a glória dEle e na dependência dEle. Para terminar, se precisa de ajuda neste tema, considere ainda a bênção da promessa de Deus. Verso de número 23.
As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Há pelo menos duas grandes bênçãos aqui. A primeira delas, o que foi escrito no Antigo Testamento, não só sobre Abraão, mas sobre todos os servos de Deus, foi escrito também para mim e para você, gente. São 39 livros de muitas e gloriosas bênçãos para mim e para você. É por isso que a gente está estudando o Antigo Testamento, né, Yuri? Segundo, as palavras lhe foi creditado não falam apenas de como Abraão foi justificado diante de Deus. Paulo tomou Abraão, por exemplo, de como Deus justifica aos seus olhos todos os filhos seus. Não há outro caminho. Não é pelas obras, não é pela circuncisão, não é pela lei. É pela fé no Deus da promessa. São grandes bênçãos, mas não são as únicas. No verso 24, nós lemos: mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. De quem é que Paulo está falando, irmãos? A quem se destinam essas bênçãos? Aos que creem naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Abraão creu em Deus que dá vida aos mortos, em Deus que traz à existência coisas que não existem. Abraão creu que Deus podia cumprir uma promessa, que contra toda a esperança humana, Deus lhe podia dar um filho, e assim lhe foi creditada justiça. Paulo está dizendo a bênção da justificação, a bênção de ser declarado justo aos olhos de Deus, pertence àqueles que, como Abraão, creem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Mas por que foi mesmo que ele precisou morrer, gente? E qual é a grande importância da ressurreição para a nossa fé? O apóstolo nos explica no último verso deste capítulo, quando escreve: Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Antes de prosseguir para um capítulo cheio de aplicações, não perca o próximo domingo, medite antecipadamente em Romanos 5. São muitas aplicações que nascem da doutrina da justificação. Mas antes de chegar lá, o apóstolo uma última vez volta ao fundamento desta doutrina, porque isso é de suma importância. Como é que o Deus justo e santo pode declarar alguém que é injusto, justo aos seus olhos? A resposta de Paulo neste verso é: Jesus foi entregue por nossos pecados. Paulo está nos lembrando, primeiro,
Como disse também Pedro no dia de Pentecostes, que a morte de Cristo foi algo pré-determinado e que sempre esteve nos planos de Deus para salvar seu povo. Não foram os homens que tomaram a vida do Salvador, gente. Foi Jesus que se entregou voluntariamente. Por quê? Ele foi entregue por nossos pecados. Eu acho engraçado que o mundo do cinema não tem problema algum de celebrar o amor sacrificial dos homens para com os homens. Perceberam isso? Em Jogos Vorazes, por exemplo, todo mundo ama a menina que se entrega no lugar da irmãzinha mais nova para sofrer. E esse é o roteiro de um monte de filmes. E é porque no âmago da alma humana se acha essa necessidade por redenção. O curioso é que nem sempre os homens valorizam o que Deus mesmo fez. É bonito quando é de homem para homem, mas Deus fazer isso, entregando-nos o seu próprio filho, parece absurdo. Mas entenda, não houve guerra entre pai e filho. O pai não empurrou o filho, nem o filho foi à cruz forçadamente. É a isso que chamamos de aliança da redenção. As pessoas da Trindade, antes da fundação do mundo, decidiram, toparam e se entregaram ao plano da redenção. E tinha que ser assim. Porque voltando ao capítulo 3, para ser justo, com o próprio caráter santo, perfeito, e justificador de injustos, Deus precisava punir o pecado. E Ele o fez, na pessoa bendita de seu Filho, para a nossa salvação de sua ira, irmãos. Esse é o âmago do Evangelho. Contudo, não é o final da história. Pois como saberíamos se deu certo? Já parou para pensar nisso? Bem, nós falamos muito da morte de Cristo e temos mesmo o que fazer. Mas como é que você tem certeza que o sacrifício substitutivo dele funcionou? Que a oferta vicária dele no seu lugar foi aceita? Que a justiça de Deus foi satisfeita plenamente? E que, portanto, a sua ira foi apaziguada e removida de sobre o seu povo? A resposta está na ressurreição, gente. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ninguém aqui precisa viver com dúvida. A ressurreição de Cristo é a prova final de que o sacrifício dele por nós foi aceito por Deus. E Jesus tinha mesmo que ressuscitar, né? Foi Pedro quem disse no dia de Pentecostes: era impossível que a morte o retivesse. Você sabe por quê? Por meio de sua obediência
passiva, na cruz, Jesus recebeu a maldição do pecado que era nossa, morte. Mas por meio de sua obediência ativa, da manjedoura ao Gólgota, Jesus levou uma vida perfeita, irretocável, sem jamais ter pecado, de modo que a maldição da lei, a morte, não poderia mesmo ter poder sobre ele. Ele cumpriu os termos da aliança, irmãos, no nosso lugar. Aliança da graça, sem quebrar a aliança das obras. De modo que ao terceiro dia, quando ressurgiu dentre os mortos, ele podia ser visto e declarado como verdadeiro vencedor. Na cruz, e não só lá, no túmulo vazio, ele venceu o nosso pecado que nos condenava à ira de Deus. Ele venceu a maldição da lei, a morte que era nossa. E ele venceu o próprio diabo, que vive para nos acusar e assustar. Que grande bênção temos em Cristo. Por falar nisso, irmãos, há várias bênçãos a título de aplicação ao final de Romanos 4. E a pergunta que fica é: nós desfrutamos mesmo? Por exemplo, será que nós tiramos real proveito da bênção que é a Escritura? Para não demorar tanto, para ficar só com o gênero que Paulo está usando, o gênero das narrativas do Antigo Testamento. Como é que nós podemos ser muito abençoados pelas histórias sagradas, pelas narrativas do Antigo Testamento? Nós podemos ser abençoados por essas histórias sagradas, pelo registro da vida dos santos. Nós aprendemos com o que está escrito ali sobre eles, como é que viveram, como é que morreram, como enfrentaram as dificuldades, as tentações, as provações, como venceram algumas batalhas, como perderam, por que perderam. Mais importante ainda, irmãos, nós somos abençoados por esse gênero da Escritura, porque nele estão os registros dos atos redentores de Deus. Deus é o protagonista de todas as histórias bíblicas, não se esqueça disso. Como foi que Deus chamou um povo para si, um povo pecador? E como foi que Deus salvou este povo inúmeras vezes ao longo da história, um povo que nada merecia? Como é que Ele tem preservado o seu povo ao longo da história? Percebem o tanto de bênção que há? Em estudar só esse gênero? Eu sei que temos muito a fazer. Mas me responda com sinceridade. Você não tem mesmo tempo? Para desfrutar desta bênção? Todas as coisas que você faz no dia, todas as coisas,
são muito melhores mesmo do que meditar nas Escrituras. Disse um servo do passado, irmãos, e isto é muito verdade. Quando nós meditamos na palavra, Deus caminha conosco. Você vai perder isso mesmo? Não vai desfrutar? E da bênção da justificação? Nós desfrutamos tanto quanto deveríamos? Em breve nós vamos falar muito mais de santificação. Mas por agora o foco de Paulo ainda é a justificação. Mas eu acho que talvez seja interessante fazer uma distinção. Vocês se lembram do que é santificação? Santificação é um processo que dura a vida toda do crente. E através dele o Espírito continuamente, aplicando a palavra, nos liberta do poder e da influência do pecado. Isso é santificação. Não é justificação. Justificação não é um processo. Justificação é uma declaração forense, feita por um juiz, que toma por fundamento a justiça de Cristo no lugar de seu povo. Sabe o que significa na prática? E eu quero que você se maravilhe e louve a Deus por isso. A justificação não nos é dada como a santificação, por pedaços. Não é um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, não, irmãos. Nós recebemos a justificação de uma vez só, por meio da fé que Deus nos dá, fé esta que crê no que Cristo fez na cruz uma única vez por seu povo. Você não vai acumular justificação diante de Deus por uma obra aqui ou uma fé ali, não. E porque não depende da sua obra ou da sua fé, você jamais poderá perder a justificação que Deus lhe deu. Sim, nós ainda vamos pecar, estamos num processo. E por causa disso nós ainda vamos sofrer, estamos num processo. Mas nada disso muda o veredito do juiz de toda a glória, irmãos. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O que Deus fez, homem nenhum pode mudar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para terminar, fosse semana passada eu diria o São Paulo. Tem coisas mais importantes, né? O que dizemos da bênção da imputação? Já ouviu essa palavra alguma vez? Está fora de moda. E eu tenho certeza que milhares de cristãos não têm a mínima ideia do que significa. Mas porque eu quero o nosso crescimento, eu vou insistir nela. É uma palavra que o próprio Paulo emprega em Romanos. E que nos ajuda, irmãos, não só a conhecer a redenção, mas a nos deleitarmos nela. Nós precisamos disso. No verso 3 deste mesmo capítulo, Paulo escreve: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Nos versos 24
23 e 24, do capítulo 4, que lemos mais cedo. Ele aplica isso e nos diz: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Deus creditou justiça na conta de Abraão. E Paulo nos diz que ele creditará justiça na nossa conta. Como é que ficamos quites diante de Deus? Como é que recebemos a declaração de que nada devemos a Ele? Uma última vez. Não é pelas obras, não é pela religião exterior, não é pela obediência à lei. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Deus creditará justiça em nossa conta, pois cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. É pela fé. Abraão creu que Deus podia lhe dar o que prometeu, um filho, irmãos. E nós cremos que por meio do Filho de Deus, nós somos salvos e justificados aos olhos do Senhor. Por meio da fé. E para que assim seja de acordo com a graça de Deus. Entendendo que não podemos acrescentar R$1 sequer de justiça em nossa conta diante de Deus. Nós cremos que a justiça de Cristo foi creditada todinha na nossa conta. Isso é imputação. Na cruz, Deus imputou os nossos pecados na conta de Cristo e tratou Cristo como se Ele fosse o povo. E naquele mesmo ato de justiça, Deus imputou a justiça de Cristo, toda ela, na nossa conta e nos tratou como se tivéssemos a justiça dele. Eis o evangelho que amamos cantar e pregar, irmãos. Não somos tão santos quanto um dia seremos. Estamos no processo. Mas tem algo que deveria nos fazer saltar de alegria nesta noite. Deus nos declarou justos em seu tribunal. E ninguém vai mudar isso. Para usar a expressão de Lutero, somos mesmo uma coisa no papel e outra na vida. Pecadores, cambaleantes, fracos. Na vida, no papel e diante de Deus, está escrito sobre mim e sobre você: justificados por meio da fé na justiça perfeita de Cristo Jesus. Vamos desfrutar desta bênção, irmãos. Você que está nos visitando, você tem certeza que a tem? Você tem certeza que está salvo diante de Deus? Que não lhe deve nada? Que pode ser chamado ao seu tribunal nesta noite sem receios? Quer sair daqui seguro? E entrar em uma vida de plenitude e realização no Senhor? Você não precisa fazer por merecer, seria impossível. Você precisa crer na promessa de Deus, que se realizou em Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia. Não faça como aquele primeiro menino da história, que ouviu
e hesitou. Se o Espírito Santo lhe fala ao coração, você não vai resistir. Você pode pular, crendo no cuidado de Deus. Todos nós, na verdade, precisamos fazer isso. Nós podemos nos lançar nos braços do Salvador todos os dias, crendo que Ele não falhará. Ele nos segurou uma vez, Ele vai nos segurar para todo sempre, irmãos. Curvemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor em resposta àquilo que Ele nos falou.